Então, galera, é o seguinte, vamos dar prosseguimento, né, no nosso assunto, que é permutação. E eu vou trabalhar com vocês alguns exemplos que eu não trabalhei na aula passada, porque requer um pouquinho mais de raciocínio e poderia atrapalhar o início do assunto. Então, vou relembrar com vocês o que é permutação. Permutar é sinônimo de trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar, de trocar os objetos de posição. Então, isso é um conceito geral de permutação, que é o assunto que nós estamos trabalhando, né? Vamos continuar. Mostrei para vocês na aula passada como matematicamente a gente pode escrever uma permutação simples. Lembrando que eu estou ainda falando de permutações simples, tá? Que são permutações de objetos distintos, que não têm elementos repetidos. Então, vou colocar a canetinha aqui para a gente lembrar isso aqui, ó, que é a notação de uma permutação de N elementos. Esse N pode ser qualquer número, tá? Que seja maior ou igual a 1, tá bom? Então, permutação de N elementos, você vai perceber, vai lembrar que se eu tiver 6 fatorial, quer dizer o quê? Que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, é o produto do 6 até 1. Cada número que vai aparecendo é sempre a unidade menor que a anterior. Por isso aqui você tem N vezes N menos 1, depois N menos 2 e assim por diante. Por quê? Se o 6 é o número, aqui é o 5, que é 6 menos 1. Aqui é o 4, que é 6 menos 2. Aqui é 3, porque é 6 menos 3. Aqui é 2, porque é 6 menos 4. Então, tem sempre uma unidade a menos do primeiro número trabalhado. Por isso que você vai ter essa notação aqui, gente, essa notação aqui para permutações, tá? Também essa notação é a notação de fatorial de um número. Eu mostrei para vocês que permutações simples é o mesmo que fatorial de um número, né? Então, é só para lembrar, porque nós trabalhamos isso na aula passada. Vamos continuar, então. E aí, olha, nós temos aqui, parecido com um problema que eu passei lá para vocês mandarem como atividade avaliativa. O que nós temos aqui? Vamos ler o nosso problema. Numa van com 9 assentos, viajarão 8 passageiros e um motorista. De quantos modos distintos os 8 passageiros podem ocupar os assentos do veículo? Super fácil, gente. Agora eu só quero que vocês entendam que existe aqui algumas coisinhas importantes para considerar. São 9 assentos na van, de fato. 8 passageiros e o motorista. Ou seja, o motorista, ele não vai mudar, ele não vai permutar com ninguém. O motorista vai ficar sempre sentadinho lá no lugar dele, o motorista. Quem é que vai permutar? As 8 pessoas restantes que vão poder trocar de lugar. Logo, mesmo que aqui tenha 9 assentos, você não vai fazer 9 fatorial, porque vai ficar errado, tá certo? Você vai fazer 8 fatorial, porque somente os passageiros é que vão poder permutar, que vão poder trocar de lugar. Se são 9 assentos, sendo que um é do motorista, sobram 8 assentos para 8 pessoas permutarem. Então, é 8 fatorial. E aí, como é que você resolve 8 fatorial? Você vai fazer 8 fatorial, que é 8 possibilidades para o primeiro sentar, aí vai embora. Vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Vai dar um total, gente, de 40.320 modos diferentes. Olha que é muito, né? Dessas 8 pessoas sentarem. Tá? Toda vez que uma pessoa trocar de lugar é uma possibilidade. Toda vez que a pessoa trocar de outra é outra possibilidade. Lembrando que um troca e o outro também troca. Então, é várias possibilidades. Por isso que dá tantas possibilidades assim. Talvez você não entenda. Não dá tanta possibilidade. Dá sim. Tá? É porque talvez você deixe assim só, não perceba o todo.
Tá ok? Então, é só ter um pouquinho de raciocínio para os problemas com essas questões aqui, tá ok, galera? Então, vamos continuar, galera. O próximo exemplo, eu espero que vocês estejam entendendo. Lembra que nós fizemos na aula passada os anagramas da palavra Brasil? Não sei se vocês lembram o que são anagramas. Bora ver bem aqui que tem uma definição de anagramas. Só para você lembrar que anagramas é o conjunto de palavras que você pode fazer. Olha, tá aqui, ó. Anagrama, grego, ana, que é voltar ou repetir, e grafeim, quer dizer, escrever. Quer dizer, voltar e escrever, né? De várias formas. É uma espécie de jogo de palavras resultando de rearranjos das letras de palavras ou frases para produzir outras palavras, utilizando todas as letras originais, exatamente uma vez. Um exemplo conhecido é o nome da personagem Iracema, daquele livro Iracema de José de Alencar, que é um anagrama da palavra América, né? Tem muitas pessoas que fazem anagrama de seu nome para colocar nome em filhos e assim por diante. Então, o que é anagrama? É quando você permuta as letras de uma palavra para formar uma outra palavra com ou sem sentido. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês o anagrama da palavra Brasil. O que eu quero mostrar agora são outras formas de fazer esses anagramas, para que a gente entenda que existe anagrama, existe algumas restrições e você vai ter que aprender a calcular isso aí. Vamos lá então, letra A. O número total de anagramas da palavra Brasil. Isso é muito fácil fazer isso e vocês já sabem. A palavra Brasil tem 6 letras, logo a quantidade de anagrama é 6 fatorial. Então você pode fazer assim, a letra A seria 6 fatorial, resolver 6 fatorial, que é o produto de 6 até 1, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? E chegar a 720 possibilidades, tá certo? Então, existe 720 possibilidades de você escrever com as letras da palavra Brasil outras palavras derivadas das letras da palavra Brasil, contando com a própria palavra Brasil. Ok. Agora, observe aqui a letra B, que é um pouquinho diferente. Na letra B, diz assim, quantos anagramas começam com B? Então, ele já começa, tu sabes que você vai ter um total de anagramas aqui na letra A de 700, né? Deixa eu só voltar aqui, gente, só um minutinho. Aqui a letra A, a gente sabe que vai dar 720 novas palavras ao todo. Só que dessas 720, nem todas começam com a letra B de Brasil. E você vai ter que descobrir quais são os anagramas, ou quantos são, né? Não quais, mas quantos são os anagramas desses 720 que começam com a letra B. Aí você pensa, mas será que eu vou ter que escrever todas as 720 palavras para saber quais são aquelas que vai começar com a letra B? Não, não é necessário, é só raciocinar um pouquinho. Vamos lá raciocinar junto comigo. Então, galera, é o seguinte, vamos lá. Vou trocar a corzinha da caneta para ficar melhor para a gente. A letra B quer saber quantos começam com a letra B. Então tá. Então você pensa assim, eu tenho aí 6 letras. Eu tenho aí, deixa eu só apagar o que eu fiz anteriormente para a gente não ter problema. Nós estamos agora fazendo aqui a letra B, tá, pessoal? Então você tem 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E você quer saber quantas vão começar com a letra B. Então o B vai ficar fixo bem aqui, ó. O B não vai mudar de posição, é sempre começar com a letra B. Logo, se você tinha 6 letras e uma vai ficar fixa, não vai mudar, você só vai permutar as 5 que restaram, ou seja, 5 fatorial, tá bom? Aqui, quantas possibilidades tem para fazer aqui? São 5 letras, que vai ter 4 possibilidades. Aliás, desculpa. Aqui tem 5 letras, então vão sobrar 5 possibilidades aqui. Você não tem mais 6 letras, porque o B já está fixo aqui na primeira. Nessa outra aqui vai ter 4 possibilidades. Nessa aqui vai ter 3 possibilidades. Nessa aqui vai ter 2 possibilidades. Nessa aqui vai ter 1 possibilidade. Ou seja, você vai permutar as 5 letras restantes. Entendeu? Então, na verdade, a solução é fazer 5 fatorial.
Deu para você entender isso? Ou seja, eu tinha 6 letras, mas uma vez que eu fixei a primeira, a B, eu não tenho mais 6, eu só tenho 5 para colocar aqui. Então, 5 fatorial. Quem é 5 fatorial? 5 fatorial é o produto de 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que vai dar 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3, 60. E 60 vezes 2, 120. Está bem aqui embaixo a resposta, tá, pessoal? Então, você vai ver que a resposta da letra A deu 720 anagramas. Mas a resposta da letra B, desses 720, apenas 120 vão começar com a letra B. Ficou claro como é simples, gente? Muito, muito simples. Vamos continuar? Letra C. Quantos terminam com a letra A? Dos 720 anagramas das letras da palavra Brasil, quantos vão terminar com a letra L? Né? Aí você novamente vai ter que raciocinar. Vamos lá? Então, são 6 palavras, né? São 6 letras. Deixa eu colocar aqui. São 6 letras. Deixa eu só baixar um pouquinho para você ficar vendo a palavra. São 6 letras aqui ao todo. 6 letras. Mas eu quero saber... Eu sei que dá 720 anagramas todos. Mas desses 720, quantos terminam com a letra L? Aí você vai fazer a mesma coisa. São 6 letras. Então, a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Você quer que termine com a letra L? Então, bora colocar o L fixo na última letra, na última posição, tá bom? E aí, o que vai nos restar? Vai nos restar 5 letras e 5 espaços, ou seja, 5 fatorial de novo. Tá entendendo, gente? Entenda isso, olha. Eu coloquei o L no final, aí vou escolher, eu tenho 5 letras para escolher a outra letra. Quantas possibilidades eu tenho? 5. Para escolher a outra letra, 4. Para escolher a outra letra, 3. Para escolher a outra letra, 2. Para escolher a última letra, 1. Então, quem é isso aqui? 5 fatorial. E quanto é 5 fatorial? 120. Então, minha gente, a letra C. Quantos terminam com a letra L? É 5 fatorial, porque somente 5 letras é que vão ficar ali mudando de lugar. Porque o L vai estar paradinho lá na última. Deu para entender? Vamos à última, então, questão? Olha o que diz a letra D. Quer saber quantos anagramas vão começar com B e vão terminar com L? Quantos anagramas, né? Vão começar com B e terminar com L, tá? Então, minhas queridas, é muito fácil. Espero que você já esteja até sabendo a resposta. Quais são as 2 letras que vão ficar fixas? B e L. Tá, aí eu tinha 6 letras. Agora eu não tenho mais 6. Eu vou trabalhar só com quantas letras? Em vez de 6 letras, eu vou trabalhar com menos. Por quê? Eu quero que comece com B, então B vai ficar fixo bem aqui. Aí vai ter essa posição, 2, 3, 4, 5. Aí na 6ª letra também não vai mudar. Vai ter que terminar com L, entendeu? Então, quantos anagramas começam com B e terminam com L? Bom, observe, eram 6 letras. Nós tiramos 2 letras para ficar fixa. Quantas letras vão mudar de lugar? 4. Ou seja, 4 fatorial. Porque aqui eu vou ter 4 possibilidades de colocar uma letra, aqui eu vou ter só 3, aqui eu vou ter só 2, aqui eu vou ter só uma. Então, eu vou ter 4 fatorial, que é a minha resposta. Quanto que é 4 fatorial? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 é 24. Então, meus queridos, a resposta é 24, tá? Deu para entender? Então, a resposta da letra A. Quantos anagramas tem? 720. Opa, só apagar aqui, galera. Desculpa aí. Vamos lá. Letra A, 720. Tá bem aqui no cantinho se você olhar, tá? Letra B. Quantas começam com B? 120 começam com B. Quantas terminam com L? Também 120. E quantas letras começam com B e terminam com L? 24 letras só. Olha que fácil, facilimamente. Eu espero que vocês tenham entendido a explicação.
Porque o próximo exemplo vocês vão fazer sozinhos e vão me enviar depois como atividade, tá bom? Vocês vão fazer sozinhos aqui com a palavra escola. Super fácil para você raciocinar e resolver da mesma forma que eu expliquei anteriormente. Tá legal? Vamos continuar, galera? Aqui, observe. De quantas maneiras diferentes um casal com seus 3 filhos pode ocupar um banco com 5 lugares, de modo que o casal fique sempre juntos? Bom, você pode pensar assim, bom, se são 3, deixa eu colocar a canetinha para ajudar. 3 filhos e 2 casais, eu tenho 5 pessoas. Ah, eu tenho 5 pessoas em um banco de 5 lugares, eu vou fazer 5 fatorial. E aí eu vou resolver o problema, porque para sentar na primeira posição vai ter 5 pessoas, a outra vai ter 4, a outra vai ter 3 possibilidades, 2 e 1, né? Você poderia pensar assim e achar o resultado aí, que seria 4 vezes 5, 20, 60, seria 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 3, 60, e seria 120 possibilidades, né? Só que não, tá? Isso está errado. Por que está errado? Por causa de um detalhe aqui, minha gente. Diz, de modo que o casal fique sempre junto. Se não tivesse isso, essa condição no problema, aí sim seria 5 fatorial. Mas tem, o problema que é que o casal fique sempre junto. O pai e a mãe não vão se separar na foto. Eles querem ficar sempre juntos na foto. Na foto não, né? Sentados no banco, não é uma foto, tá bom? Qual é o raciocínio que nós temos que ter em situações como essa, onde as pessoas têm que ficar junto? Presta bem atenção, a gente vai precisar depois desse mesmo raciocínio em outros problemas. Então, sempre que você quer que fique sempre algo, ou elementos, ou objetos juntos, você vai considerar como aquilo fosse uma única coisa, ou seja, como se o marido e a mulher, o pai e a mãe, fosse uma única pessoa, porque aonde vai estar um, vai estar o outro. Não sei se dá para você entender. Ou seja, em vez de eu pensar que é 5 pessoas, eu vou pensar só que é 4 pessoas. Por quê? Porque é como se eu pegasse marido e mulher e colocasse só numa só coisa, como se fosse uma só pessoa que está sentada ali. Embora cada um vá ocupar o seu banco. Deu para entender? Olha só, vou mostrar aqui uma coisa para vocês entenderem bem legal. Vamos colocar a canetinha. Você pensa assim, ó, nós temos esse assento, esse e esse. São 5 assentos. Só que marido e mulher vão estar sempre juntos. Então você vai pensar assim, mãe e pai sempre juntos. Então você vai ver eles só com uma pessoa. Se eles são só uma pessoa, vai sobrar quantos espaços? Quem é que vai mudar de lugar? Quem vai mudar de lugar é só quem? Os filhos e o casal, entendeu? Você vai ter aqui mais 3 filhos. Só que você não vai considerar isso aqui como fosse 5, e sim como fosse 4, tá? Porque o casal vai estar sempre junto. Outra coisa, deu para entender? Marido é pai e filho, mãe e pai sempre junto. Então eu vou considerar não 5 elementos desse conjunto, mas só 4 elementos. Então eu posso colocar aqui, primeira opção, eu posso colocar o pai e a mãe. Segunda opção, eu posso colocar um dos filhos. Então, eu posso escolher, são 3 filhos, eu posso ter 3 possibilidades para escolher. Ah, quando eu escolher um filho, você vai só 2 possibilidades. E por último, vai só uma. Isso aqui eu não vou considerar, porque eu estou considerando só 4 pessoas. Deu para entender? Então, você vai dizer, então é 4 fatorial? Mas tem um detalhe. Veja bem, 4 fatorial 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Mas 24 não é a resposta só. Por que ainda não é a resposta 24? Porque o marido pode ficar mãe e pai, mas pode ficar pai e mãe. Eles dois podem trocar de posição. Embora fiquem juntos, mas podem trocar de posição. Então isso aqui vai ser multiplicado por 2, porque eu vou fazer o fatorial de 2 pessoas. Quem são as 2 pessoas? O pai e a mãe. Porque eles podem trocar de lugar, mas podem ficar juntos. Esse aqui senta no primeiro banco e o pai senta no segundo. Esse aqui pode sentar no primeiro, esse aqui senta no segundo. Deu para entender? Deixa eu explicar de novo para tu entender. Presta atenção. De novo, vamos ler o problema. De quantas maneiras diferentes um casal com seus 3 filhos podem ocupar um banco de 5 lugares? Se o problema terminasse aqui,
Se não tivesse esse detalhe aqui, você ia fazer 5 fatorial. Porque você ia permutar 5 pessoas em 5 lugares. Bacana. Tá bom? Aí você ia fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? Aí 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Aí daria 120 possibilidades de que 5 pessoas ocupem 5 lugares diferentes. Só que, neste caso aqui, você vai ver que o problema tem uma condição, de modo que o casal fique sempre junto. O casal nunca vai ficar separado durante sentar. Se um sentar no lado, outro vai sentar no outro. Se um sentar no meio, vai sentar também. Se outro sentar no outro lado, vai sentar também, entendeu? Então, eles não vão não vão sentar separados, tá? Então, nesses casos, em todos os casos que ocorrer essas coisas, que a pessoa tem que ficar junto, o que é que você vai considerar? Vai considerar que o casal seja uma só pessoa, tá bom? Aí você não vai mais pensar que você tem 5 pessoas, e sim 4. Você vai pensar no casal junto, tá? Ok? O casal vai ficar sempre junto, ou seja, o pai e a mãe das crianças, tá bom? Então, o casal vai ficar aqui, vou colocar casal, aí agora vem as crianças, que são 3, né? Aí então vai ter casal, aí vai ter as crianças aqui, permutando, né? Entendeu? Então, você não vai considerar mais como se fosse 5, e sim como fosse 4 fatorial, porque 2 vai ficar um só, o casal, tá bom? Então, eu vou considerar o casal como sendo a minha primeira possibilidade de colocar aqui. Então, quantas pessoas eu tenho? 4. Lembrando que o casal, eu estou colocando o casal como se fosse uma pessoa, porque eles querem ficar junto. Depois, eu vou considerar os filhos. Quantas possibilidades? 3, depois 2, depois 1, tá ok? Aí aqui daria 4 vezes 3, 12, aqui daria 24, né? Mas não é 24. Por que não é 24? Porque onde o casal ficar, digamos, marido, a mulher, a mãe e o pai. Eles podem sentar assim, mãe e pai, ou podem sentar pai e mãe. Ou seja, esses 2 eu vou permutar, eles podem trocar de posição. Então, em vez de 24, eu vou fazer 2 vezes 24, ou resolver assim. Observe, minha gente. Observe, vou colocar a canetinha. Ou pode ser assim, 2 fatorial vezes 4 fatorial. Por que 2 fatorial? Porque 2 vezes 1, porque eu sei que o casal, embora vão ficar junto, eu posso trocar eles de posição. E por que tem 4 aqui? Porque o casal sempre tem que ficar junto. Então, eu não tenho mais 5 pessoas, eu tenho 4, eu considero 4. E aí, isso vai me dar a resposta que eu quero, que está bem aqui embaixo, que vocês estão vendo, 48 maneiras diferentes desse casal sentar junto com os seus filhos e trocar de posição, desde que eles sempre ficam juntos, tá ok? Vamos ao próximo? Olha isso aqui, gostaria que vocês prestassem bem atenção, que às vezes você acha, eu não vou entender, eu não vou saber, presta atenção. Isso aqui ainda são permutações simples, mas são permutações que têm algumas restrições que você tem que raciocinar para resolver. Vamos lá? Vamos ler primeiro o problema, tá? 6 pessoas, observe, 6 pessoas, entre elas João e Pedro, vão ao cinema, né? São 6 pessoas. Existem 6 lugares vagos, alinhados e consecutivos. Se o problema fosse até aqui, você ia fazer 6 fatorial e ia resolver o problema, tá claro? Porque você tem 6 pessoas e 6 lugares. Bacana, 6 fatorial, 720 formas diferentes deles sentarem. Deu para entender? Mas tem restrições no problema. Vamos ler o restante. O número de maneiras distintas, como essas 6 podem sentar-se sem que João e Pedro fiquem juntos. Olha aí o problema. Agora eu não quero que fiquem juntos, eu quero que não fiquem juntos. Como é que nós vamos resolver esse problema, minha gente? O problema anterior dizia que os pais tinham que ficar sempre juntos, né? E nesse problema aqui, já não querem que fique junto. Como é que a gente vai resolver? Vai ser o mesmo princípio do problema anterior. Vamos juntos e vocês vão ver como é super fácil pensar. Primeiro, canetinha, né?
Se fossem 6 pessoas para sentar em 6 lugares, ia ser 6 fatorial, concordam? Pronto, vamos fazer aqui. 6 fatorial, que é igual a 720. Todo mundo sabe que 6 fatorial é 720, porque é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Tá. Lembra do problema anterior? Para a gente calcular quantas vezes eles podiam ficar juntos, a gente considerava aquele casal como uma pessoa só. Então, nós vamos considerar Pedro, tá? Vamos considerar aqui, ó, o Pedro e o João como uma pessoa só. E aí, a gente vai descobrir das 720 formas em quantas eles ficariam juntos. Deu para entender, meus queridos? Olha só. 6 pessoas, só que eu quero que essas 6 pessoas, 2 sempre fiquem juntos. Eu quero descobrir quantas das 720 maneiras, de quantas eles ficariam juntos. Porque se eu souber em quantas eles estão juntos, eu vou descobrir em quantas eles não estarão juntos, certo? Porque eu já sei calcular quando as pessoas devem ficar juntas. Eu considero elas como se fosse uma pessoa só. Então, em vez de ser 6 fatorial, eu vou colocar como sendo 5 fatorial, concordam? Deu para entender? Aí eu vou fazer assim, ó. 5 fatorial, que é quanto? 5 fatorial, deixa eu só apagar, porque não vai dar para te fazer aqui. Né? Então, vamos lá, fazer o que a gente já sabe. Aí eu vou fazer 5 fatorial aqui, ó. 5 vezes 4, olha. 5 possibilidades para sentarem juntos. Aí 4 para sentar no outro, 3 para sentar no outro, 2 para sentar no outro e acabou. Quanto vai dar isso aqui? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3 é 60, vai dar 120 maneiras. Ah, mas não esqueçam que não é só 120, por quê? Se João e Pedro estão juntos, pode sentar assim, mas pode sentar Pedro e João, pode trocar de posição. Então, eu vou fazer vezes 2, tá certo? Ou seja, eu descobri que João e Pedro ficam juntos em 240 posições, gente. Deu para entender isso? Ah, então se eu sei que Pedro ficam 240 em posição, o que é que eu vou fazer? Eu sei que o total de anagramas que 6 pessoas podem sentar em lugares diferentes é 720, que é 6 fatorial, tá certo? Eu sei também que Pedro e João ficam 240, ai, desculpa aqui, deixa eu voltar aqui. 240, tá certo? Juntos. Quando eu subtraio isso aqui, meus queridos, eu descubro de quantas maneiras eles podem sentar-se junto com os outros, mas sempre separados. Só subtrair 0 aqui, né? Empresta para cá, 1 fica 12, 12 menos 8. Aqui é 6, porque emprestou 1. Olha aqui, é a letra C. 480, tá? 480 formas diferentes desse grupo se sentar e João e Pedro nunca ficarem juntos. Deu para entender? Espero que sim, espero que vocês tenham entendido. Mas qualquer coisa, vocês assistem de novo com um pouquinho mais de calma que vocês compreendem. Ok? Vamos continuar? Tá. Olha essa daqui. Para uma viagem, 6 amigos alugaram 3 motocicletas. Vão ter 3 motocicletas. Com capacidade para 2 pessoas em cada. Claro, uma dirigindo e outra de acompanhante na garupa, né? Sabe-se que apenas 4 desses amigos são habilitados para pilotar a motocicleta, ou seja, nem todos podem dirigir. E que não haverá troca de posição ao longo do percurso, ou seja, quem for o motorista vai ser do início ao fim. E quem for o acompanhante na garupa vai ser do início ao fim. De quantas maneiras distintas esses amigos podem se dispor nas motocicletas para realizar essa viagem? Ok, então vamos começar a pensar. 1, 2, 3, 4, são 5 pessoas. Eu tenho 5 pessoas de um lado do cabo do outro. Acho que ela está falando, vocês podem ficar aqui.
5 possibilidades. Pode ser a Mônica ou pode ser qualquer um. E para cá, eu tenho 4 possibilidades deles trocar de lugar, certo? Primeiro eu tenho 4, vai ter 2, depois vai ter 2, vai ter 2 e 1, né? Então eu tenho 5 vezes 4 vezes 3, 12, 24. Então, vamos lá. Vamos pegar a canetinha aqui pra gente ver, tá? Vamos colocar a Mônica aqui, ó. A Mônica nessa parte do cabo de guerra e vamos colocar o outro cabo de guerra aqui. O problema diz o seguinte: Mônica desafia seus amigos na brincadeira de cabo de guerra. Suponha que a posição da Mônica pode ser substituída por qualquer um de seus amigos, tá vendo? Aqui é interessante. Essa posição dela pode ser substituída por qualquer um amigo. Ou seja, quantas possibilidades nós temos para colocar alguém bem aqui? Tem a Mônica e mais os 4 amigos. Pode ser qualquer um deles. Pode ser a Mônica, pode ser o Cascão, pode ser o Cebolinha e pode ser o restante da turma. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de alguém ficar aqui. Tá certo? Agora, uma vez que eu escolho um para ser aqui, podendo ser a Mônica ou podendo ser qualquer outro, vão sobrar o restante para o outro lado. Porque aqui diz o seguinte, galera. Aqui diz assim: e que ela pode ocupar o outro lugar junto com os outros colegas, mantendo em qualquer posição. Então aqui vão sobrar 4 possibilidades para ficar aqui no primeiro, 3 para o segundo, 2 para o terceiro e 1 para o quarto, ou seja, 4 fatorial. Deu para entender? E aí é só multiplicar 5 vezes 4 fatorial, que vai dar 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 5, 120. Ou seja, a letra D é a resposta. Deu para entender, gente? É super fácil. Agora só tem que raciocinar um pouquinho, tá ok? Eu acho que é o último, então. Olha só, quando você precisar calcular fatorial e você não quiser fazer na mão, você pode usar a calculadora científica do seu celular. Observe aqui, ó. Geralmente tem essa teclazinha aqui, ó, no seu celular. E aí você pode apertar. Aperta, aqui no exemplo eu coloquei fatorial de 6. Então, como é que você faz? Deixa eu só fechar aqui pra gente entender um pouquinho melhor. Vocês estão vendo aqui o fatorial de 6? Então, é só você aperta o número e depois aperta a tecla que vai aparecer o fatorial de 6. Não vai aparecer essa sequência aqui que eu coloquei, vai aparecer isso aqui, ó. Já o total. Então, se você não quiser fazer as continhas na mão, se for complicado, se você estiver cansado, sei lá, você pode usar do seu celular a calculadora científica. Tem celular que é X assim, X fatorial, e tem outros que é só o fatorialzinho assim, ó. Só uma tecla com esse sinal aqui. Tem assim e tem assim. Veja qual é o seu e usufrua demais esse instrumento para facilitar a sua vida. Tá ok, galerinha? Vamos então ao próximo. Agora vem permutações com elementos repetidos, que eu vou fazer um novo vídeo para que vocês possam olhar. No momento eu vou encerrar aqui esse aqui. Ok, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais de exemplos. Os exemplos que nós resolvemos ainda eram de permutações simples, tá, pessoal? Só que eram exemplos que requeriam um pouquinho mais de raciocínio para resolver. Espero que vocês tenham entendido e vamos ao próximo.